Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Segunda-feira. E aqui nós vamos, juntos, por essa plataforma, buscar nos alimentar espiritualmente. E viver a melhor semana de nossas vidas dentro da permissão do Pai dos nossos espíritos. E aí nós dizemos, porque nós acordamos, estamos respirando. Pai, obrigado pelo maravilhoso final de semana. Obrigado, Senhor, por cada dia vivido. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades e pelos momentos que nós vivemos que não voltam mais. Obrigado por essa experiência humana. Nós não escolhemos estarmos aqui. Mas o Senhor nos concedeu esta vida. O Senhor nos concedeu esta oportunidade. E dentro do teu mundo habitável, nós ainda estamos aqui. Vamos nos alegrar no Senhor, não nas circunstâncias. Vamos buscar confiar nele, não confiar no homem. No homem a gente deposita a confiança na essência como o Pai nos ensina. Amar a Ele sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Existem duas estradas. Qual estrada você está percorrendo? Então diga para você, diga para os seus, tudo é incrível. Os olhos estão abertos. O ar está aí. A oportunidade já foi dada. Vamos buscar alimentar o nosso homem interior para a gente educar esse homem exterior que não se converte às coisas de Deus. Essas duas naturezas, esses caminhos que todos os dias vai nos apresentar um dia diferente. Mas o dia mau já vem vencido pela graça de Deus. Sejam bem-vindos, novos inscritos. O canal está crescendo gradativamente para a honra e glória de Deus. Dentro da vontade dele, aqui estamos. Nós somos 161 inscritos. E vamos devagarinho aí. Vamos compartilhar. Vamos propagar o amor do Pai, que é isso que Ele quer de nós. E aqui está. O testemunho de Jesus. A maioria do ser humano não aceita a humanidade. O testemunho de Jesus, os pontos são aproveitar a vida, não julgar, amar o próximo, obedecer os teus ensinamentos. E a maioria da humanidade, né, o ser humano, a humanidade como um todo, nós não aceitamos o testemunho dele. Naquele time, o povo não aceitou. Ele veio para os seus e os seus não o recebeu. A maré está batendo para o lado de cá, Jesus vinha contra a maré. A palavra dele é contrária. Contrária ao que o mundo, ao que o homem, o ser humano, a humanidade nos apresenta. Mas essa humanidade que não aceita o testemunho de Jesus, não é a humanidade não é o povo, não, eu sei, deve ser outra religião. Não. De forma global. Não são todos, nós não temos como dizer aqui quem é, quem não é. Mas levantar a mão e dizer que aceitou Jesus, sendo que Ele que nos escolheu, não é que não eu aceito o testemunho dele. O que você prefere? Aprender a investir comigo? Um momentinho aqui, essas propagandas, né? Pula. Então, aceitar o testemunho de Jesus é quando você olha para as circunstâncias, olha para a sua vida como um todo, olha sobre a sua evolução,
olha para o próximo e se pergunta, né? Sem duvidar dele, do que te deu o fôlego da vida. Qual o meu propósito aqui na terra? E se aceitar o testemunho de Jesus e manter. O mais importante é você manter esse testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, ele está inserido, como eu falei, né? No perdão, no amor. Não julgues para não ser julgado. Pelo fruto conhecereis a árvore. E ele veio, amando todos, mas sendo consolador na hora que tinha que ser, edificando na hora que era para edificar e exortando na hora que era para exortar. E na parte da exortação é a parte que a humanidade, nós seres humanos, não aceitamos. Existem dois caminhos e aqui eu quero falar sobre esses dois caminhos dentro do testemunho de Jesus. Jesus fazia, diz o relato, a bússola da vida, inúmeros milagres. E o povo? Não. Mas como é isso, né, meu irmão? Se fosse hoje, nós íamos fazer. Nós íamos ouvi-lo. Será, Sandro? Será, irmãos? Porque quando nós lemos, nós estamos apresentando o testemunho de Jesus. Quando nós lemos e trazemos conhecimento, nós estamos apresentando. Ele só não está aqui de forma física, mas ele habita no homem interior dos eleitos dele. E aí é que está. Aí que é o momento que você olha para mim, nós somos imagem e semelhança dele no manifestar do amor. Você está entendendo aí? E aí vem a dificuldade da gente ouvir uma mensagem e na maioria das vezes nós julgarmos. Quer ser Jesus? Quer ser perfeito? Quer ser Deus? Não, a gente está manifestando aquilo que ele falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus tratava com a consciência de cada um deles. Onipresente, onisciente, onipotente, na manifestação física, que ali é o próprio Deus, né? Deus não poderia vir em espírito, tinha que vir num corpo físico para chegar na cruz e dizer, foi por você, perdoa eles não sabem o que fazem, está consumado. Esse é um dos maiores testemunhos dele. Consumado, tetelestai, está pronto. Não há nada mais a fazer. Tem que fazer o quê? Viver, amar, aproveitar os momentos, como aproveitamos esse final de semana maravilhoso. Eu tenho 2 mamães, foi aniversário de uma das minhas mães e a gente desfrutou daquele momento. Enraizado no testemunho de Jesus, porque o amor. E lá no meio do amor tem pessoas com pensamentos diferentes. Estou falando do meu âmbito, mas do seu também. Religião, mas a gente busca manifestar o testemunho de Jesus, que é o quê? O amor, o não julgar, o olhar para o outro como você gostaria de ser olhado. E o mundo aí, o mundo físico, ele tem a porta larga. E a porta larga, todo mundo passa. Mas a porta do testemunho de Jesus, que é a graça de Deus, ela é estreita, meu irmão. Onde nós vemos muita multidão, infelizmente, onde vemos muito oba-oba, muita coisa dentro do emocional, a gente não consegue ver o testemunho de Jesus, de Deus. Olha o que ele diz aos ouvintes dele lá em Mateus 7, no verso 13 e no verso 14, aqui está dizendo sobre as 2 estradas, os caminhos, né? Você vê que o caminho, quem escolhe? Não, foi Deus que escolheu o caminho. Não, Deus lhe deu o livre-arbítrio. O caminho dele é puro. O caminho dele é verdadeiro. O caminho dele é obedecer a ele. O caminho dele é não pagar o mal com o mal. O caminho dele é contentai-vos com o que tendes e confiar nele. O caminho dele é prosperidade, que é a ausência de necessidade.
Esse é o caminho dele. Mas a gente, quanto mais ganha, a gente quer. A gente nunca está satisfeito com nossa vida, olha para a vida do outro. A gente quer uma família, quer um casamento, mas daqui a pouco a gente olha algo, né, dentro daquilo, será que foi isso mesmo? Mas não foi você que escolheu, não foi você que... Ah, não sei, então tudo que começa errado vai terminar errado. Ah, meu irmão, mas nem tudo é perfeito. Eu não estou falando sobre perfeição. Eu estou falando sobre escolhas daquilo que eu escolhi e agora eu estou ali. Ô Deus, será que é isso mesmo? A escolha é sua. Meu testemunho se manifesta em você. O problema é que você quer demais. O problema é que você não se contenta. O problema é que você não se cuida. E no final de tudo, você ainda olha para mim. E agora? E agora? Não esqueça o que eu falei aqui. O testemunho de Jesus, ele consolava, edificava, né? E exortava. E a parte mais difícil era a exortação. Ele, aqui em Mateus 7, no 7 ele diz, não julgues para não ser julgado. Ele vai dizer, da maneira que medires será medido. E aí vem a porta aqui, o que eu quero ler com vocês sobre o testemunho de Jesus, que a maioria, né, nós, a humanidade, o ser humano, não aceita. Tudo quanto, 13, entrai pela porta estreita. É a porta do testemunho de Jesus, ela é estreita. Larga é a porta, é o mundão, é a realidade da vida, é muito largo. Vem aqui, né, dentro do... que eu vou mudar a sua vida, mudar a minha vida. Vem aqui, esse mês vai ser... Volto a dizer, né, rapidamente, essas palavras são palavras positivas, é o que eu sempre falo aqui, mas tem que trazer dentro de uma realidade. Né? Toque nesse carro, toque nesse aqui, que você também vai ter. Não, isso é sentimento de inveja. Porque quando eu não consigo, eu chego e olho assim, oh Deus, por que você deu a ele? Eu não dei nada a ele? Eu dei a ele? Eu dei a ele esse relógio? Não, não, eu não dei nada a ele. Ele trabalhou, se organizou, juntou e comprou. Eu fortaleço vocês. Tudo posso naquele que me fortalece. Você viver no pouco e no muito. Estude, busque conhecimento. Não seja avarento. Avareza é um sentimento ruim. Não viva no mundo da escassez também. Bota dinheiro na conta, e nunca tenho. E daqui a pouco a luz apaga. E aí nunca tenho. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta. É o mundo espaçoso. O caminho que conduz para essa porta larga, o caminho que conduz para a perdição é a porta larga. O caminho que conduz para a perdição, de todas as formas, né? A gente se perde no caminho, por quê? Porque tem a porta mais fácil. Quando você traz conhecimento, eu não quero conhecimento, não, mas você tem que ter conhecimento. Sem conhecimento você não consegue avançar na sua área profissional. Então, sem o conhecimento, com aquele que muitos não aceitaram o testemunho, não tem como. A gente começa a se perder. Como é que Deus, Ele é amor, Ele é tudo isso e está acontecendo essas coisas no mundo? Ele vai dizer, claro. Você não está buscando o meu testemunho? Há 1000 anos atrás aconteciam essas coisas. Ele tinha como evitar? Sendo que no primeiro século da era cristã ele veio exercer juízo contra o povo de Israel. Hoje não tem como ele exercer juízo, porque ele estabeleceu a graça dele. Ele disse, se fizeres bem, serás aceito. Se fizeres mal, o erro de vocês, o pecado, o que vocês quiserem fazer, jaz a porta. E sobre tudo isso que vocês fazem, vocês têm que dominar. O problema é que a gente não aceita. A gente quer trazer o remendo, pano velho, colocar em remendo novo. Ou seja, pegar aquilo que não está mais estabelecido e misturar com o testemunho de Jesus, com a porta que é estreita, que é a graça de Deus. Ele vai dizer, porque estreita é a porta,
é o testemunho dele. E apertado. O caminho que conduz para a vida. Não é a vida como morte biológica, não. A vida é você aproveitar os momentos. A porta é estreita. Contentai-vos com o que tens. Desfrute sem sentimento de inveja. Sem ciúme, sem ira. Mas isso está em mim também, meus irmãos. Só que eu não alimento isso, porque a porta é estreita. A porta larga, a gente vê os filmes, vê as novelas, os acontecimentos, aí diz assim, eu agora também posso fazer. A porta larga. Tu é besta? Todo mundo faz, todo mundo consegue, você não vai não, é? Só que o que é de todo mundo, o que é de Chico, não é de Francisco. Lá no final vem a conta, sempre chega. Para mim, para todo mundo. Quem é crente, quem não é, todo mundo. E aí é que tá, a porta é estreita. Você quis passar pela larga. Quem dificultou? Aí vem um povo. Foi o maligno. Quem é o maligno? É aquele, rapaz, que se sabe, né? Que briga, não. Quem dificultou? Pare de terceirizar os problemas. Quem dificultou foi você. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Busque passar pela porta estreita. O que vem fácil, vai fácil. Aprendeu? Eu estou aprendendo e eu busco evoluir. O que vem fácil, vai fácil. Eu não posso trazer uma frustração para a minha vida porque eu ainda não consegui algo, porque eu não tenho e um parente meu, ou um amigo meu, ou um vizinho meu tem. Calma. Louvado seja Deus na vida deles. A porta é estreita. Eu busco viver o testemunho de Jesus. E a gente vai falar sobre isso. Sobre tudo que eu falei aqui, eu vou massificar a semana toda. Ele disse, através da vida de Paulo, viver sem avareza. Ele disse, através da vida de Paulo, todas as coisas contribuem para o bem para aqueles que amam a Deus. E a gente quer o quê? Palavras fáceis. Palavras que só de alta ajuda não dá. A porta é estreita. Porque não tem como um filho começar a caminhar se a mamãe não colocar o dedinho ou a andadeira para que ele se desenvolva. Então, para que o filho se desenvolva, para ele passar pelos lugares, o Pai precisa conduzir cada um de nós. E nesta manhã nós estamos sendo conduzidos pela porta estreita, que é a graça de Deus. O mundo espaçoso, todo mundo passa. Pense, reflita dentro dessa mensagem, a qual chegou para mim e para vocês. E creio que o tudo incrível de Deus vai trazer esclarecimento dentro do que foi dito aqui hoje. Até amanhã, na permissão do Pai, filtrando a porta estreita. Qual é? Filtro da graça de Deus. Tudo incrível.